Começa agora mais uma edição do Jornal De Olho na Notícia. Direção e comentários do jornalista Newton Flora. Newton Flora, o nome do jornalismo é a credibilidade da informação objetiva. De Olho na Notícia. Bem, meus amigos, e nós convidamos para participar do nosso De Olho na Notícia aqui pela TV Aberta, mais uma vez, o Armando Henrique, ele que é o presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança em Trabalho no Estado de São Paulo. Armando, obrigado pela sua presença aqui. Eu gostaria que você dissesse ao nosso telespectador o que é o seu sindicato. Então, Flora, eu também agradeço o convite por estarmos aqui mais uma vez, falando, conversando, trocando experiências e até informações a respeito desse tema tão importante que é a saúde e a segurança do trabalhador. O meu sindicato é um sindicato com base estadual. Nós representamos o Estado de São Paulo na categoria dos técnicos de segurança do trabalho. Esse sindicato ele tem uma sede na cidade de São Paulo, na rua 24 de maio, 104, quinto andar. E temos mais 10 subsedes espalhadas pelo interior do estado de São Paulo. Temos uma subsede em Santos, que representa a Baixada Santista, uma outra subsede no Vale do Paraíba, que pega desde o fundo do vale até próximo de São Paulo, Guarulhos, Osasco, Sorocaba, Campinas, Rio Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, ou seja, nós temos 10 subsedes para dar cobertura presencial em todo o estado de São Paulo. Agora, o que faz um técnico de segurança do trabalho? Milton, o técnico de segurança do trabalho, ele é conhecido como anjo da guarda do trabalhador. É aquele profissional que tem como função ficar na frente de trabalho no dia a dia, tentando fazer com que o trabalhador se acidente, não se acidente ou acidente menos. E com isso ele tem que usar mecanismos de aspecto técnico, por isso o técnico de segurança do trabalho. Muito se diz que segurança e saúde do trabalho é de responsabilidade de todos, portanto não precisaria ter um profissional para cuidar disso, sabendo que isso é um direito universal. Mas, por outro lado, nós entendemos que cada trabalhador, cada empresário tem suas atribuições cotidianas. E nem sempre tem o tempo suficiente para poder cuidar também das questões de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Daí está a importância do técnico de segurança do trabalho preparado para que seja esse promotor, o estimulador e quem deve levar os conhecimentos técnicos e as práticas no ambiente de trabalho para que os acidentes e as doenças aconteçam com menor quantidade. Armando, qual foi o desempenho de vocês durante o ano de 2008? Olha, Milton, surpreendentemente, nós vivemos hoje um momento em que o sindicalismo tem tido um certo problema com relação a crescimento e até muitos sindicatos vêm até sendo retroagidos, ou seja, vem diminuindo, encurtando o seu tamanho. Por quê? Porque existe uma mecha muito forte no movimento sindical que atinge muito esse segmento, de que o sindicalismo parou no tempo, de que o sindicalismo não representa tanto o trabalhador como no passado, que existia inflação, existia uma demanda muito maior do movimento sindical, e com isso vem havendo uma certa retração no movimento sindical. Contrariamente, o meu sindicato ele vem crescendo em média de 200% a 300% ao ano. Eu estou agora no meu segundo mandato, e no meu primeiro mandato eu tive um crescimento de mais de 1000% em todos os sentidos, no sentido de número de associado, na questão da estrutura do sindicato, aquisição de sedes, estrutura de atendimento ao associado e também na questão da filiação ao sindicato. Então nós estamos muito bem. Eu quero dar um testemunho meu, como repórter que fui durante muitos e muitos anos da Rádio Bandeirantes, jornalismo da Rádio Bandeirantes, e que cobri também muito o movimento sindical, que o seu sindicato é respeitadíssimo, ao contrário daqueles que são criticados, porque são aqueles tais sindicatos de carimbo apenas. Ok, Armando?
Exato. Eu acho que um pouco também dessa desprestígio do mundo sindical se deve à atuação dos próprios sindicatos, Claro. como o senhor muito bem disse, o chamado sindicato de carimbo. Isso. Que eu costumo dizer o seguinte, que mau desempenho tem em todos os setores. Tem um bom profissional e o bom profissional em todos os setores, tem a boa empresa e a má empresa em todos os setores. E no movimento sindical também nós temos que separar o joio do trigo. Temos sindicatos que são muito atuantes, são muito compromissados com os trabalhadores. Mas nós temos realmente uma grande quantidade de sindicalistas ou de sindicato que se limita a bater carimbo. Agora, me diz uma coisa, todas essas reivindicações trabalhistas aí, inclusive como você vai falar ainda, essas reivindicações contam com o apoio de todas as centrais sindicais, ou vou dizer, do movimento sindical num todo, ou há aqueles dissidentes? Milton, um dos diferenciais que há no nosso sindicato é exatamente isso. Por quê? Porque eu tenho profissionais da minha base, na base de todas as centrais sindicais. Eu tenho técnico de segurança do trabalho, que trabalha no setor petroleiro, que é base da CUT. Como tem técnico de segurança do trabalho, que trabalha no setor comercial, que é base da UGT, e técnico de segurança do trabalho no setor metalúrgico de São Paulo, que é da Força Sindical, e assim todas as centrais sindicais. Ou seja, então eu tenho que navegar na base de todas as centrais sindicais, apesar de ser filiado à Força Sindical. E nesse sentido, nós temos uma harmonia muito grande com todas as centrais sindicais, até porque saúde e segurança do trabalho é um assunto que interessa a todos, não há divergência nesse sentido. Quando se chama qualquer ação nesse sentido, dificilmente a gente tem alguma resistência de centrais sindicais ou de qualquer movimento da sociedade contrária a esse tema. Agora, vocês têm tido aí o apoio da grande imprensa, porque eu já pertenci à grande imprensa, embora esteja também numa TV aberta aí em franca ascendência, quer dizer, subindo bastante, né? E a gente se considera uma imprensa média, né? Mas eu já participei durante quase 35 anos na grande imprensa e eu sempre dei uma cobertura especial para o movimento sindical, porque cuida do trabalhador. Qual é a análise que você faz de momento? Olha, Milton, a questão da grande imprensa, a leitura que eu faço é o seguinte. Aliás, aproveitando essa sua colocação, para mais uma vez agradecer a TV Aberta por ter tomado essa iniciativa. Logicamente, isso se deve à sensibilidade que há por parte do nosso companheiro Milton Flora. Mas, lamentavelmente, nós não temos uma cobertura da grande imprensa como se espera, que sempre esperou que ocorresse. Por quê? A razão é muito simples. Primeiro que o assunto saúde e segurança do trabalho é meio parecido com a construção de esgoto. Você já viu algum político conseguir ganhar a campanha, ganhar a eleição, construir um esgoto? Dificilmente. A menos que ele consiga fazer esgoto hoje, e daqui 10, 15 anos consegue reduzir uma epidemia de doença e consegue provar de que isso é fato. Ou esgoto acima da superfície, né? Ou esgoto acima da superfície, é diferente. Né? E a mesma coisa é com saúde e segurança do trabalho. Até existe um fato curioso hoje, que é bem atual, que de repente nós tivemos aqui na Moca, em São Paulo, recentemente uma caldeira de grande volume, ela explodiu. E essa caldeira, com essa explosão, ela provocou a morte de 3 pessoas. Aliás, duas pessoas morreram e um terceiro, que era um engenheiro americano, perdeu o braço. Exatamente. Em função desse acidente. Esse acidente, ele teve uma repercussão muitíssimo pequena na grande imprensa. Eu só vi isso publicado acho que em um veículo de grande circulação, lá em poucas linhas. E foi um acidente de alto impacto, envolvendo inclusive um trabalhador de outro país, por sinal americano. No mesmo dia que ocorreu esse acidente, saiu uma notícia que foi pauta, inclusive, do Congresso Nacional, sobre uma ação do Ministério do Trabalho em uma fazenda considerada análogo à escravidão. Ou seja, em uma fazenda em uma região do país, onde tinha lá por volta de 30 pessoas trabalhando nessa fazenda, que faltava para as pessoas luva de segurança, calçado de segurança, um alojamento adequado, e aquilo foi rotulado como análogo à escravidão. E aquilo foi manchete de todas as grandes jornais do Brasil, nas principais TVs,
inclusive no Congresso Nacional. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que existe uma escala de valores associando a saúde e segurança do trabalho que não dá para compreender. Uma é que a gente percebe que só se divulga aquilo que interfere na questão econômica, onde reflete diretamente a questão de interesse econômico, e a outra é que eu acho que não temos ainda a cultura de saúde e segurança a chegar a nível da própria grande imprensa entender a importância social que isso representa para a sociedade. Bem, meus amigos, nós estamos ouvindo aqui hoje no De Olho na Notícia, aqui pela TV Aberta São Paulo, o Armando Henrique, que é presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho no Estado de São Paulo. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltaremos com ele, porque nós vamos focalizar mais assuntos importantes no que diz respeito à segurança do trabalhador, acidentes do trabalho e os responsáveis por uma certa negligência que existe ainda no setor. Voltamos já. Você também pode assistir à TV aberta pelos canais 9 da NET Analógico e Digital, 72 ou 99 Analógico da TVA e canal 186 da TVA Digital. TV Aberta São Paulo. Newton Flora, o nome do jornalismo é a credibilidade da informação objetiva, de olho na notícia. Bem, amigos, voltamos então com o Armando Henrique, presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança no Trabalho no Estado de São Paulo. O Armando Henrique, você pode fazer assim, dar uma estatística assim, de quantos acidentes do trabalho, invalidez e outras coisas mais que acontecem no setor trabalhista no país todo? Milton, a situação nossa hoje é muito grave. Já foi muito pior. Nos anos 70, o Brasil foi rotulado como o pior país no mundo em acidentes de trabalho. Existe estatísticas que dão conta de que, nos anos 70, de cada 100 trabalhadores que tinha vínculo empregatício através da CLT, 16 sofriam acidente grave durante o ano e ia para o caixa da Previdência Social. Hoje está em torno de 1,5% a 2%. Melhorou muito, mas em relação ao que se espera de resultado, estamos muito ruim. Hoje nós somos o 15º pior país do mundo. Somos 3 vezes pior do que o Japão nessa questão. E olha que o Japão não é nenhuma boa referência. E mesmo com essa redução, nós hoje, o ano passado, em 2007, nós registramos por volta de 3 mil acidentes de trabalho fatais. 3 mil pessoas morreram por acidente de trabalho em 2007. E 15 mil pessoas sofreram acidente grave ou doença ocupacional que tirou essas pessoas do trabalho definitivamente. Ou seja, nós contamos hoje com mais um exército de 18 mil pessoas só de 2007 que saiu do mercado de trabalho por função de acidente fatal ou doenças graves. E o que a gente percebe é que muitas vezes esses números eles não são divulgados também. Eu já havia dito que a grande imprensa... Estamos divulgando agora. A grande imprensa nunca deu a atenção necessária para isso. E se nós fizermos um comparativo, nós vamos perceber que morre mais gente, morre mais trabalhadores no Brasil com acidente de trabalho do que em todas as guerras que têm ocorrido nos últimos anos a nível do mundo. Ou seja, enquanto no Iraque morre lá, num atentado, 50, 100 pessoas, que vira manchete no mundo todo, nós temos aqui mais óbito, mais pessoas morrem no Brasil por acidente de trabalho do que somando todas as mortes por guerras no mundo todo. E isso, para mim, é um dado que a sociedade tem que tomar posição. Eu acho que não podemos continuar nessa situação. Agora, Armando, na sua opinião, o problema principal é conjuntural e do governo? Lamentavelmente, sim, Milton. Por que eu afirmo com toda a convicção do Estado? Porque existe um certo jogo de empurra-empurra. De um lado, o governo empurra para o empresário, dizendo que a responsabilidade é do empresário. Do outro lado, o empresário chuta a bola de volta para o governo, dizendo que o problema é do governo. E, por sua vez, ambos atribuem muito isso também à culpa do próprio trabalhador. Ora, se isso é bom para as três partes, eu acho que seria muito mais construtivo e seria muito mais humanitário que as partes assumissem a sua responsabilidade.
Mas eu nunca tive dúvida de que o responsável número 1 dessa questão é o Estado, é o governo. Porque o governo que tem a função de fomentar as ações, de traçar políticas a nível nacional, a nível regional, a nível setorial, para que as condições de trabalho, os índices de acidentes, elas se reduzam através de ações. Porque não se faz prevenção de acidentes e doenças de trabalho com discurso apenas, claro, ou com filosofia, coisa dessa natureza. Tem que ter, sim, projeto, tem que ter alguém que tenha determinação e de norte para esse projeto e, acima de tudo, tem que ter as ações. E o governo tem sido, nos últimos 20 anos, tem sido muito tímido, até pelo contrário. A gente sente que houve até uma ação muito mais determinada do governo no passado, a ponto de que assuntos de saúde e segurança do trabalho fez parte da agenda do próprio presidente da República. Eu sou de uma época que até em formatura de engenheiro de segurança, técnico de segurança, contávamos com a presença de um ministro do Trabalho. Eu sou de uma época que o presidente da República promovia congressos nacionais de saúde e segurança do trabalho e se fazia presente. Mas de 20 anos para cá, nada disso mais vem acontecendo. O que a gente percebe é que cada vez mais o Estado vem saindo fora do processo e jogando essa atribuição para os empresários e trabalhadores. Agora, Armando, essa atribuição é própria do Ministério do Trabalho e Emprego, que tem, aí nós sabemos, uma Secretaria de Inspeção do Trabalho que é dirigido, essa secretaria, melhor, é dirigida por uma senhora de nome Dona Ruth, né? E que parece que está lá há muito tempo e os problemas vão se acumulando. Vocês estão aprendendo o que do presidente Lula com relação a isso que eu falei agora? Na verdade é o seguinte, Milton, nós costumamos dizer que existe uma contradição muito grande nesse momento com relação a essa questão. Por quê? Porque hoje nós temos um governo de trabalhadores, composto por elementos que fizeram parte das relações de trabalho, predominantemente. E o presidente da República foi um trabalhador e, por sinal, um acidentado. Ele é um mutilado por acidente de trabalho. Então, quando o Lula assumiu o governo, nós alimentamos naquele momento uma grande esperança de que houvesse uma virada nessa questão. E, contrariamente, está acontecendo diferente. Por quê? Porque, logicamente, não depende do governo Lula, do presidente Lula, depende da sua equipe, de segundo, primeiro e segundo escalão. O Lula não pode estar vendo todas essas coisas, por isso nós estamos alertando aqui, né? É verdade, eu acho que a sociedade precisa tomar conhecimento disso. E aí, se o Lula, o presidente Lula não tem perna, não tem condição de estar acompanhando de perto, até porque ele tem muitas outras atribuições, nós podemos jogar essa responsabilidade para o ministro do Trabalho. Mas também entendemos que o ministro do Trabalho, ele tem uma demanda muito grande nas relações de trabalho. E para isso existe, dentro da estrutura do Ministério do Trabalho, uma secretaria especializada, que é a CIT, Secretaria de Inspeção do Trabalho, que cuida da fiscalização do trabalho de modo geral, mas especialmente sob condições de trabalho. E aí que mora o problema, porque essa secretaria que tem a função maior de promover as políticas de saúde e segurança do trabalho. E isso não tem sido feito nos últimos anos. Tem sido feito de uma forma muito tímida. O pouco que se faz é muito mais de ordem burocrática, é muito mais de ordem legalista, né? E acaba não chegando no usuário. E essa Dona Ruth, ela está lá já há mais de uma década e há um sentimento geral de que ela não tem demonstrado nenhum interesse nesse sentido, por mais que haja apelo social para que ela foque um pouco mais a questão da saúde do trabalhador, isso não vem acontecendo. A gente percebe que ela tem uma rejeição muito forte com relação ao movimento sindical, essa questão, existe um discurso de que há um estímulo do tripartismo, ou seja, de que essas questões sejam discutidas de forma tripartite, com a participação dos trabalhadores, do governo e patrões, mas a titular desse processo fica nos bastidores, fica ausente, não participa, não estimula, e por essa razão nós hoje temos tomado algumas medidas que não faz parte da nossa história. Essa área de saúde e segurança do trabalho, ela sempre foi uma área muito técnica, muito pacífica com relação às questões políticas. E nesse momento nós estamos tendo aí uma pacífica com relação às questões políticas. E nesse momento nós estamos tendo aí um movimento, que eu faço parte dele, de pedir para que o ministro do Trabalho demita essa secretária.
troque essa pessoa, porque já está mais do que provado que ela não tem mais espaço ou condição de responder por essa obrigação, essa responsabilidade que ela tem. Está aí um apelo muito forte de um sindicalista que trabalha pela categoria a demissão de uma pessoa que não está atendendo os objetivos da classe trabalhadora. Mas, Armando, eu queria que você fizesse rapidamente um destaque aí de alguém que não está negligenciando nos acidentes do trabalho. Olha, antes de te responder essa pergunta, só gostaria de dizer o seguinte, que esse desejo não é do Armando Henrique, do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho, é do movimento do Brasil, dos especialistas em saúde e segurança do trabalho, do movimento sindical de um modo geral. Nós temos, inclusive, um grande parceiro nosso, que é o nosso companheiro Antônio Souza Ramalho, que é o presidente do Sindicato da Construção Civil, que compartilha totalmente com a gente desse princípio. Temos sindicatos de técnicos de segurança do Brasil, a Federação dos Técnicos de Segurança defende essa bandeira. Então, assim, nós estamos trabalhando para que a gente tenha, no governo no governo Lula ainda tenhamos aí uma sinalização de retomada de rumo. E não enxergamos outra forma a não ser a troca da sua titular. Com relação à sua pergunta, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que infelizmente nós não temos tido o resultado esperado do Ministério do Trabalho, que deveria ser o Ministério responsável pela promoção da saúde e segurança do trabalho, do tamanho que nós gostaríamos que fosse. Mas, por outro lado, só não está pior porque outros ministérios têm puxado essa responsabilidade. Um exemplo disso é o Ministério da Previdência Social. A Previdência Social, que tem sido muito criticada com relação a fator previdenciário e outras questões ligadas aos direitos dos trabalhadores, mas ultimamente a Previdência Social tem se esforçado bastante para que a empresa que invista na prevenção de acidentes durante o trabalho ela seja prestigiada, seja beneficiada. E a empresa que não investe, que promove a doença e acidentes de trabalho, ela seja penalizada através do seguro acidente de trabalho. E mais do que isso, a Previdência Social promoveu agora recentemente a formação de uma comissão interministerial composta por representantes da Previdência Social, Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho. Foi criada uma comissão interministerial para poder sinalizar novas políticas nacionais para que dê resposta para essas questões. Bem, Armando Henrique, para encerrar nossa entrevista de hoje, você vai lançar um livro aí chamado Técnico de Segurança do Trabalho, os paradigmas de uma profissão. É verdade, Milton. Eu estou completando agora, Milton, 36 anos de atuação nessa área. Ou seja, eu estou atuando como prevencionista desde 1972 e isso nos deu um embasamento razoável da importância dessa área e também nos deu a oportunidade de conhecer muitos paradigmas que deixaram história, outros que ainda continuam construindo história. E eu não podia deixar de registrar essas experiências. Então eu tive a oportunidade de registrar todas as boas experiências, os indicativos dos bons programas de como fazer uma segurança do trabalho eficiente, com resultado, com objetividade, que chegue ao verdadeiro usuário interessado, que é o trabalhador. Então isso está sendo lançado em um livro que eu acredito que seja uma excelente ferramenta para aplicação no dia a dia do profissional técnico de segurança especialmente. Bem, muito obrigado então ao Armando Henrique, que é o presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho, que falou especialmente no nosso De Olho na Notícia pela TV Aberta São Paulo.